Já emendando a questão da Marina, vale lembrar que ela saiu do governo Lula da primeira vez por causa da questão de Belo Monte. Foi. Por causa da questão de Belo Monte. Foi a gota E, d'água para ela assim, sair. foi a gota d'água para ela sair. E, infelizmente, assim, eu acho que ela não aprendeu, né? Porque, assim, a gente erra uma vez, a gente entende, é super normal, mas, assim, duas vezes, sabe? Eu entendo que a questão dela apoiar o Lula, né, no ano passado. Mas entrar no governo achando que vai ser diferente, assim, sabe? Evidentemente ela ia quebrar a cara em algum momento, sabe? Evidentemente. Uhum. Quem elaborou toda aquela situação que queimou ela, né, em 2010, se não me 2014. engano, 14. 2014, Isso. quem elaborou aquilo tudo não foi o João Santana, não saiu da cabeça do João Santana isso. Quando você vai arquitetar, né, fazer uma casa ali, você passa para o arquiteto as coisas que você quer. Ele só vai, Exatamente. pega o que você quer e executa ali no projeto. Então, o João Santana foi um arquiteto ali dessa coisa, no sentido de ele só né, executou o que foi mandado ali. Aliás, Então, como arquiteto, um parênteses, como arquiteto ele está bem ultrapassado hoje em dia, hein? Meu Deus. Última assim, eleição, realmente, há essa frustração também que eu concordo. muito ruim. Não diminuindo as injustiças que o Ciro sofreu também, né, Com que vieram certeza. de uma máquina muito potente. Mas Uhum. houve sérios erros, sim, nesse sentido. E essa questão da Marina, já que o Léo também citou, a Marina, para quem não viu, ela está sendo. Ela foi no Congresso essa semana, ela respondeu, né, desses posicionamentos, por que ela é contra o marco temporal, por que ela é contra a exploração da Petrobras na Foz, lá do Amazonas. E assim, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei por alto, o Congresso não só atacou ela diretamente, como exigiu para o Lula, para a Casa Civil, retirar pautas importantíssimas da pasta do meio ambiente dela. O que você acha sobre isso, Lucas? Esvaziaram o ministério, né? Agora, Basicamente. eu acho que eu não tenho muito dó da Marina. Eu gosto muito dela, sim, né? Mas ela Com o foi um pé pouco atrás. ingênua, como o Léo falou. Oi? Isso, Ela foi um ela pouco não ingênua. aprendeu, né? O que deveria ter aprendido com a situação do Belo Monte. Mas assim, ainda voltando para essa questão aí do governo, né, essa fritura da Marina. Concordo com vocês, acho que ela foi um pouco ingênua, né, de achar que ia ser tudo diferente e tal. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela está sendo mais corajosa do que ela foi antes. Ela foi firme, não sei se vocês chegaram a ver ali as arguições, os posicionamentos dela. Né? Ela conseguiu ser crítica ao governo sem ser descortês, sem jogar fogo, até porque não é do feitio dela. A Marina não tem esse. Por mais que ela é corajosa, ela é firme, mas ela não vai para cima, ela não é do ataque, muito pelo contrário. Não é? Mas entrando no mérito que fez com que ela fosse atacada, essa questão da exploração da Petrobras lá na Foz da Amazônia. Não sei se vocês viram, quero saber do Léo depois do Lucas. É importante, obviamente, que a gente usufrui das riquezas naturais da Amazonas, dos nossos biomas, mas a gente não pode depredá-los. Isso é óbvio, isso é evidente. Não precisa nem ser ambientalista, nem ser do Ministério do Meio Ambiente para saber que isso está errado. E o parecer do IBAMA, eu fico com o parecer do IBAMA, não vou passar pano para a diretoria da Petrobras, o Randolph se prestou um papel muito ruim nisso. Tanto que ele saiu da rede, não sei se vocês viram, mas muito provavelmente vai para o PT, não é? Acho que tem mais a ver com ele hoje em dia. Mas, enfim, o que vocês acharam aí dessa questão da Petrobras, de insistência nessa exploração, que obviamente vai ser muito danosa, tanto quanto foi lá Belo Monte no passado, e, na sequência, a questão do marco temporal. O nosso movimento indígena, ele já se posicionou. O Rafael Herê, a quem eu já conversei muitas vezes, já entrevistei, um grande militante, neto do grande Juruna, ele já gravou um vídeo se posicionando contra o marco temporal. O PDT, a senadora Leila e outros deputados já se posicionaram contra o marco temporal. Eu quero saber, na opinião de vocês, o que isso pode impactar? Tudo bem, a Marina foi poliana e tudo mais, mas
entrando no mérito, naquilo que importa. Por que a gente tem que ser contra essa questão da exploração lá na Foz e também ser contra o marco temporal? O marco temporal, para quem não sabe, ele vai simplesmente roubar, não tem outro termo, roubar terra de povos originários. Eles falam basicamente que se os indígenas não requisitaram terras há 100 anos, eles vão perdê-las, simplesmente. O que vocês acham sobre isso? Primeiro o Léo e depois o Lucas. Gil, só deixa eu... Pode falar. O Rafael é neto do Juruna? Eu não sabia disso. Neto, Isso aí eu não sabia. Neto do Juruna. Legal. Rafael, eu gosto dele. Ele é importante. Ótimo militante. Fala aí, Léo, e depois complementa, Lucas. Não, sem sombra de dúvida, né, essa questão do marco temporal não tem nem que se debater, assim. Eu acho que o que a gente tem que discutir, porque eu acho que é unânime que a gente tem que lutar contra, né? Claro. Eu acho que o que a gente tem que discutir aqui é que isso foi um movimento do Congresso, né? Foi. Um movimento do Congresso. A gente tem que entender que tem uma certa relação as coisas, né? O Congresso está passando um recado, né? Primeiro com a questão dos ministérios da Marinha, né? E agora em relação ao marco temporal. Para além disso, veio a questão da exploração lá de petróleo na Amazônia, e a gente vê a bagunça que está isso tudo, porque eu confesso que eu não tenho ali uma capacidade para bater uma tela e dizer que minha opinião está formada em relação a isso. Hoje... É complexo, né? É um assunto complexo. Hoje eu estou contra. Pelo tudo que eu li, analisei, avaliei, realmente os riscos são grandes. Existe já um histórico de empresas estrangeiras que solicitaram, né, algumas regiões ali de exploração, as mesmas regiões que está em interesse agora, né, pela Petrobras, né, foi negada. E assim, ao longo do tempo, começaram a perder interesse, ou seja, nem as empresas estrangeiras estavam mais manifestando interesse naquela região, porque já tinham compreendido que não era possível, que os riscos eram grandes, né? E então, assim, antes de eu entender isso, né, ou seja, em momentos em que os governos não necessariamente eram pró-soberania nacional, enfim, e foi respeitado, as empresas não exploraram lá. E aí agora pega a Petrobras, né, ao invés de, né, falar com detalhes como que vai ser essa nova política de preço, trabalhar essa questão toda, né, o conselho da Petrobras e debater esse pagamento absurdo aí de dividendos, etc. Isso. E tal. Não, a gente está falando em um momento mundial em que entende-se que o petróleo já alcançou o pico ou vai alcançar em breve para começar a decair. Se a gente for começar a pensar em explorar aquele ponto de petróleo, se achar ainda, né, o que vai acontecer? O primeiro barril, na melhor das hipóteses, vai ser extraído o primeiro barril daqui entre 5 e 10 anos. Entre 5 e 10 anos. As condições já vão ser outras, diferentes, né? Com certeza. E a gente está em um momento, né, que o planeta está prestando mais atenção na questão do meio ambiente, sabe? Está prestando atenção na Amazônia, cada um por uma razão. Nem todas são honestas, né? Algumas são um pouco sombrias, mas ainda assim, o mundo está prestando atenção. E aí a gente derrotamos o bolsonarismo, que era aquele cara que era o capeta do meio ambiente, entendeu? Sim. E botamos um governo ali de frente ampla que, de repente, a gente, vamos furar ali na Amazônia, o que é isso, assim, sabe, do nada. E passa um recado até ruim, né, Léo? Só complementando, já que o Lula agora foi, o G7, aí... ele tá tentando retomar justamente os investimentos decisivos e a boa imagem que o Brasil tem perante ao mundo no passado, por essa questão ambiental aí. Que tipo de mensagem se passa com isso, né? E agora com que moral, né? Com que moral que ele vai conseguir defender a Marina? Pois é, e a Marina é muito bem vista também na comunidade internacional. Sim, e ela tem que ser defendida. Eu acho que a gente tem que ter um ministério. Tem a estrutura do jeito que está, beleza, trabalhando bem e mostrando, tem que ter, sabe? O que o Congresso está fazendo é realmente um revanchismo, né?
E aí toca também naquela questão de que, ó, se o Congresso está nessa postura, resta o Lula pedir apoio popular, sabe? Mas cadê? Não tá pedindo, não tem essa, né, essa convocação popular por parte do Lula, entendeu? E aí entra no problema então, de comunicação. Ele se comunica muito mal. O governo sim, em si então, se comunica mal. isso. Então a política tem essas coisas, né? Apesar de uma coisa ali acontecer, outra coisa acontecer aqui, a gente tem que analisar todo o panorama ali, né? E eu acho isso, que, né, a princípio, realmente a gente não devia estar pensando em explorar a Amazônia, acho que a gente devia estar pensando em reestruturar a Petrobras como uma empresa de energia e renovável, direcionando para energia renovável. Né? Mas alguém que sabe me falar, cadê esse movimento nesse sentido? E sabe? Tem. A gente sabe que tem lá uma parte bem substancial, mas não é popular. Não é divulgado, não é popular. Não é popular, né? E assim, e vai alcançar mesmo o dia a dia das massas, sabe? Nesse sentido, assim. Então, eu acho que realmente o Lula tem que firmar o pé em relação ao Congresso e chamar o povo, porque se ele acredita, o que eu espero que ele acredite, em propostas mais progressivas do que as que estão em jogo, né? Ele vai precisar de apoio popular, ele não pode sentar lá e fazer a negociação dele achando que todo mundo vai, não, beleza, vamos ceder. Não vão ceder, sabe? Não vão. Né? Perfeitamente. E Lucas, o que você acha aí sobre essa questão da exploração na Foz? Eu sei que não se sabe muito sobre isso, mas o que você acha? Qual é o seu posicionamento sobre isso? E também o marco temporal. Bom, a exploração da Foz do Amazonas, o que chega na gente pelo IBAMA, né, é que com muitos riscos esse projeto, por ser uma região muito biodiversa, né, na pouca leitura que eu tive sobre, aparentemente quase 100 poços foram perfurados, sem descobertas importantes, sem importantes respostas, né, consequências dessa exploração. Então, eu não vejo essa necessidade. Eu sou assim, 95% das vezes tô do lado da Petrobras. Eu sou fã da Petrobras. Claro, acho que a empresa força motriz. O Brasil não seria nada sem a Petrobras, então eu costumo estar do lado da Petrobras. Agora, talvez eles não realmente agora estejam errados, a diretoria da Petrobras, e seria o melhor a se fazer seguir o IBAMA, né?